a capoeira ela entra na minha vida como realmente uma ferramenta para me trazer alegria de volta, né? Eu estava passando um momento bem difícil da minha vida, eu era muito novo ainda, mas já era casado, coisa e tal, e tinha acabado de separar. E estava sofrendo muito com isso, fiquei triste de fato, né? Dissolver a família, coisa e tal, isso me entristeceu demais. E aí veio um amigo meu e falou: olha, tá muito triste aí, amuado aí no canto, sofrendo. Pare de pensar um pouquinho, você não falou que queria fazer capoeira? Eu sempre falava, nessas coisas que a gente joga da boca pra fora. Ah, se eu fizesse alguma luta um dia eu ia fazer capoeira. Mas não procurava, não dava. E aí esse amigo vendo que eu não tava muito legal, ele falou: ó, lá onde eu treino, lá, ele fazia jiu-jitsu, coisa e tal, tem capoeira. Você não falou o que queria? Vai lá. E aí eu acabei indo, né? Eu falei, vou. E aí eu conheci a capoeira contemporânea. Era um outro grupo, era um grupo de capoeira contemporânea que dava aula dentro de uma academia. E foi fantástico, porque quando eu fazia aquela aulinha, era uma aula de 40 minutos, 50 minutos, eu saí daquela aula maravilhado, sabe? Realmente com o coração mais leve. E isso foi ótimo para mim, porque eu realmente estava muito chateado e magoado com o que estava com o meu estado, o que estava acontecendo. E aí isso fez com que eu fosse me apaixonando mesmo pela capoeira, cada vez mais, indo mais. Só que em algum momento, lá com um ano que estava treinando, já bem apaixonado, engajado, esse professor parou de dar aula. E aí, a hora que ele para de dar aula, já tinha uns outros amigos praticando a capoeira Angola nesse meio tempo. Os amigos começaram a praticar capoeira Angola no grupo Izinga. E aí falaram: Lara, você não tá sem treinar aí? Pô, vai lá conhecer a capoeira Angola, vai lá conhecer com a gente. Mas essa coisa de ser muito fiel, né, coisa e tal, eu falei: eu vou, mas quando meu professor voltar, eu volto pra lá. E aí eu conheci a capoeira Angola, o grupo Izinga de capoeira Angola na Zona Norte, né, isso no ano de 2005. E aí, quando eu conheço isso, eu vi uma capoeira diferente daquilo que eu tinha percebido, do que eu já tinha conhecido de capoeira, né? Do que eu tinha no meu imaginário de capoeira e do contato que eu tinha de capoeira, né? Com aquelas pessoas sem camiseta, de calça branca, com uma corda amarrada na cintura. Eu chego lá e me deparo com coisa completamente diferente, né? Pessoas vestidas de preto e amarelo, sem corda na cintura, não tinha ninguém muito fortão, sabe? Assim, pessoas mais comuns, parecidas comigo mesmo. E aí acabou sendo, eu comecei a treinar lá com esses meus amigos e fui me apaixonando pelaquilo, pela dinâmica, pela didática, e descobri que aquilo era meu lugar. Na real, nunca mais procurei a capoeira regional, fiquei mesmo na capoeira Angola. De fato, eu descubro uma capoeira diferente, né? Uma capoeira mais amorosa, uma capoeira onde as pessoas, cabia todo mundo, né? Onde a gente era incentivado a tocar já desde o começo, a cantar desde o começo, a aprender junto com a movimentação, também a questão da musicalidade, né? E aí eu vou estudando nessa escola, vou me integrando no grupo, o grupo Izinga que eu fazia parte, ele era maior, ele já tinha núcleos em Salvador, né? Tinha núcleos em outros lugares, além de São Paulo, que é onde eu começo. E aí eu começo a me envolver com o grupo e aprendendo, conhecendo os mestres, né? Dentro da comunidade da capoeira, ano após ano. Aí já no ano de 2015, 10 anos depois, que eu sou consagrado treinel, né? Que é o primeiro título dentro da escola que eu fazia parte, né? Que é como se fosse o professor. Agora é curioso essa coisa da capoeira Angola, porque eu recebo o título de treinel em 2015, mas eu já dava aula desde 2009, né? Eu já vinha dando aulas, inicialmente para criança, depois para os adultos. Que é isso, né? Esse modelo da capoeira Angola, onde ele vai nos preparando para que a gente seja. Quando a gente recebe o título, ele é mais em forma de reconhecimento do que para fazer, né? A gente já vinha fazendo. E aí é isso, no ano de 2015 eu recebo o título de treinel, continuo treinando, tenho que voltar um pouquinho. Em 2011 eu me mudo para Brasília, para o DF, e aí me integro ao núcleo do grupo Izinga aqui, né, já como professor, continuo dando aula. E aí no ano de 2015 sou consagrado treinel, continuo dando aulas aqui com alguns projetos nas periferias daqui, como o projeto Tendendê, que ele leva capoeira Angola para 5 periferias do DF, né? Foi um trabalho lindo que a gente executou no ano de 2013, a gente repetiu ele agora no ano de 2022. E aí no ano de 2022 eu sou consagrado contramestre, no ano passado,
né? Vejam aí já 17 anos depois do início dessa trajetória, né? Como dizem meus mais velhos, o ano é contado igual de pessoas, né? Se você tem 17 anos, você é um adolescente quase entrando na fase adulta, já está pronto para algo. Então é isso que aconteceu, minha trajetória, ela desembarca aqui. No ano de 2019, eu me desligo junto com o meu mestre do grupo Izinga, né? Aí a gente, no ano de 2020, a gente funda uma escola, que chama Balai Escola de Capoeira Angola, Beca, e a gente continua com os trabalhos agora com uma dissidência do grupo Izinga, né? Ainda assim vestindo preto e amarelo, seguindo os mesmos ensinamentos e trilhando pelos mesmos caminhos. Porém, um caminho, uma via de lado, né? Uma escola um pouco menor. E estamos aí até hoje aqui. Capoeira nas escolas, hoje a gente vê isso acontecendo muito, né? É bem comum hoje a gente ver a capoeira nas escolas, principalmente com os grupos de capoeira regional e contemporânea. Eles levam bastante a capoeira para a escola, é algo muito legal de fato. A gente da Capoeira Angola, a gente vem fazendo algumas discussões, não digo todo mundo, mas algumas pessoas vêm fazendo algumas discussões, se não seria mais interessante entendendo a capoeira como um sistema pedagógico africano, né, afrodescendente, e com alguns modelos pedagógicos específicos, com sistemas pedagógicos específicos, né, de integração, entende o próprio ensinamento, o conhecimento como uma coisa integrada. Se não funcionaria melhor, por exemplo, em vez de nós capoeiristas irmos à escola, levar e se adaptar aos moldes, horários, moldes da escola, ou se a gente conseguiria de fato dar um passo além, fazer com que o Estado reconhecesse de fato a capoeira como uma pedagogia de transformação e de ensinamento, levando e trazendo seus alunos até nós. Por quê? Porque o nosso próprio espaço ele já forma por si as nossas indumentárias, nosso jeito de agir, nossos hábitos, né? Isso também é cultura, né? Para além do que a cultura só como arte específica ali, mas também como formação. E na real a gente já faz esse tipo de parceria. Aqui a Palco, onde se localiza a nossa escola de capoeira, né, esse ponto de cultura, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eles já fazem parceria com a escola classe aqui do Varjão, e essa molecada vem pra cá. Então ela consegue vivenciar e experimentar a capoeira de outro lugar, muito mais profundo do que de fato quando a gente leva ela até as escolas. Bom, eu não estou desfazendo dessa galera que faz a capoeira nas escolas, porque a gente sabe que é bom. Isso ajudou que desmarginalizasse a capoeira, que desfolclorizasse a capoeira. Hoje a gente tem todo brasileiro sabe que é capoeira, não é? Mesmo que tenha essa ideia do arquétipo do capoeirista ser sem camiseta, com uma corda amarrada na cintura de calça branca. Nós estamos do outro lado, né? Dificilmente você vai ver angoleiros dentro da roda de capoeira sem camiseta, descalços, né? Capoeira é cultura negra, né? Não tem como, a africana mesmo, né? A gente até canta isso, né? Que capoeira veio da África, né? Não veio da Bahia não, né? Tem uma música de capoeira que a gente fala isso. É o religare, né? A capoeira é um desses lugares, entre outros tantos das culturas negras, que o povo negro pode se reencontrar com sua cultura, se religar, uma porta de volta, não é? Hoje no Ocidente, a gente vai sendo afastado das culturas de matrizes africanas, desse modo de existir e de coexistir, né? Então, quando a gente tem as culturas de matriz africana, como a capoeira, candomblé, jongo, samba de roda, entre outras tantas, o próprio povo negro, quando ele pratica, ele acha um lugar diferente do branco praticando, sabe? De religar mesmo. Não tem aquele lance de ser exótico, eu nunca vi. Não, é um religar de fato com vários símbolos que às vezes não são tão evidentes, mas estão ali. Por exemplo, o fato de estar em roda, né? Isso é uma herança ancestral, onde a gente olha todo mundo sem hierarquizar, onde todo mundo consegue olhar todo mundo do mesmo lugar, né? Onde você consegue avistar a sua comunidade do mesmo lugar, onde todos veem todos. Não é como se estivesse em fila, onde a gente só vê as costas do outro, né? Às vezes do mais avançado sempre está na nossa frente.
Então, a importância da capoeira para a formação da identidade do povo negro, eu acho que até elas se confundem, porque acho que é o povo negro que faz a identidade da capoeira. Não é? Então, quando eles se encontram, é uma coisa que volta, algo cíclico, é uma roda que ela não termina, não tem nem começo e fim. A gente é formado pela capoeira, né? E a capoeira também forma. A capoeira, se ela é brasileira, sim, tanto quanto africana, não é? Eu acho que ela é tão brasileira quanto africana. Agora, o reconhecimento por parte do IPHAN, ele foi super importante porque ele é parte de um processo também de salvaguarda. Ele traz para esse campo da institucionalização uma coisa que a gente está fazendo e lutando para que nossos mestres de cultura popular, e aqui no caso de capoeira, não morram à míngua, como alguns que a gente viu e alguns que correm o risco de acontecer isso. A gente está atento, mas querendo que o Estado se responsabilize por isso. Né? Se são pessoas que são guardiões dessa cultura, e como mesmo você diz, a capoeira ela se torna símbolo do Brasil, da brasilidade, né? Por que não esse Estado se comprometer com esse guardião? Né? Porque capoeira, por mais que hoje a gente tenha muitos livros de capoeira, ela não é possível ser aprendida somente pelos livros. A gente precisa da figura do mestre, não é? E o que foi tombado foi a roda de capoeira e o ofício de mestre. Então isso é muito importante, porque a gente começa a caminhar em políticas públicas para que esses mestres, de fato, consigam se aposentar com uma aposentadoria digna, né, de um mestre, de um líder, né, de uma biblioteca viva. A roda de capoeira tenha esse respeito e esse status na hora de a gente buscar e captar recurso, seja em editais, em apoios privados ou estatais. Então, o tombamento, ele nos ajuda, é uma ferramenta nesse sentido, nessa direção. Longe de ainda estar como a gente gostaria, mas está arrumando, não é? E ele foi feito, o tombamento, acompanhado dos mestres, então do jeito que a gente acredita que tem que ser a coisa, comandado e consultado pelos nossos mais velhos e mais velhas. Eles que têm que dizer como a coisa tem que caminhar. Logicamente, em união, em parceria com os mais novos, que às vezes entendem melhor dessas falácias, desses acordos, dos caminhos institucionais, que vocês sabem que nossos mais velhos, muitos deles, dos mestres, não digo todos, mas alguns dos nossos mestres mais velhos, às vezes não sabiam mal fazer um óculo-copo, não é? Mesmo sendo um mestre e guardando muito conhecimento da cultura que é a capoeira. Então, quando a gente une esse mestre velho, que não sabe escrever, mas tem todo aquele conhecimento, com um aluno ou um professor mais novo, e ele consegue se juntar, a gente consegue isso, acessar um IPHAN, acessar isso, esse tipo de política pública. Então, de fato, foi importantíssimo esse avanço do tombamento, né, da capoeira Angola, da capoeira num todo. Não foi da capoeira, foi na capoeira como um todo. Importantíssimo. A origem do nome capoeira, ele é meio polêmico, o que a gente escuta muito, que é uma palavra tupi, que significa mato rasteiro, não é? E que quando os negros fugiam, eles se escondiam, né? O escravizado fugia, ele se escondia nesse mato rasteiro. Ou quando também se organizavam para dar botes, coisa e tal, para retomarem seus espaços que foram dominados, eles também se escondiam na capoeira. Essa é uma das versões, né, que dizem para o nome capoeira. E é uma das mais, acho que acredito, mais faladas e aceitas. Agora, a origem da capoeira, pessoalmente, eu considero ela africana, né? Eu vou contar uma historinha rápida e breve. Se uma gata que está prenha, está grávida, entra em um forno e lá dá filhotes, o que sai desse forno? Gatinhos ou biscoito? É mais ou menos por aí. Se africanos vieram para o Brasil, mesmo contra a vontade, e aqui eles desenvolvem a capoeira, com todos os signos, todos os elementos que são oriundos de sua cultura, e não eram brasileira, era africana, porque eles tinham acabado de chegar, como dizer que esse produto, ele é brasileiro, ele não é africano? Não vou nem dizer que é somente brasileiro, porque ele não é africano. Não tem como, no meu ver,
a capoeira ela é genuinamente africana, né? E a nossa capoeira, especialmente a capoeira Angola, acho que ela carrega esse nome Angola justamente para manter esse símbolo de africanidade. E quando eu falo africanidade, eu estou sendo bem genérico, porque a gente sabe que os moldes da capoeira Angola os moldes de uma cultura banta, uma cosmovisão banta, que é uma região ainda específica, né? Os povos bantos ainda é uma região específica de África, né? Com suas particularidades, que a gente reconhece e identifica na capoeira até hoje. Então isso é a maneira de se relacionar com o mestre, o sotaque, estar em roda, as palavras, gunga, enganga, né? Então isso tudo são símbolos que provam pra gente, por A e mais B, que ela tem o pezinho lá. Até para os que acreditam que elas são brasileiras, genuinamente, o esporte genuinamente nacional, né? Uma cultura genuinamente nacional, tem esses elementos aí, para esses eu falo, então é afro-brasileiro. Os pesquisadores, eu não sou um pesquisador, acreditam que, assim, não sou um pesquisador, não sou historiador, né? A gente acaba pesquisando por conta própria, mas não sou historiador. Dizem que não acharam capoeira em África antes de ela voltar do Brasil para lá, né? Então, ela realmente é feita no Brasil. Mas se eu entender como uma coisa única e rígida, que não tem muito a ver com a capoeira. A capoeira ela é fluida, ela é dinâmica. Né? Como eu aprendi, ela é dinâmica. Então eu acredito que esse conhecimento também, que forma a capoeira, também é dinâmico. Ele não é só fruto de um único conhecimento, ele é a junção de vários povos com seus diversos conhecimentos. Não é? A capoeira ela é difícil explicar onde ela nasce ou como ela termina, ou se ela não tinha em África, se for pensá-la quanto conceito. Aí mestre Pastinha, ele fala isso, ele fala, uma de suas falas, que capoeira é a ânsia do escravizado por liberdade. Então isso é um conceito, né? E aí se pensar que o Brasil foi um dos países que mais recebeu o povo africano para cá escravizado, é de se entender que ela nasce aqui. Mas se eu entendo que essa vontade de me libertar é capoeira, então ela se espalha para além do Brasil e pode-se dizer que ela já tinha em África, porque essa opressão ela começa em África antes de começar aqui, não é? Os portugueses, os espanhóis, eles escravizam e dominam primeiro lá para depois mandarem para cá. Um desses exemplos disso é a Ládia, que é uma outra luta-dança da Martinica, muito parecida com capoeira e desenvolvida mais ou menos na mesma época. E não pode se dizer que foi um daqui que foi para lá, não é? Mas os mesmos povos, bantos inicialmente, que aportaram aqui, aportaram lá. A gente sabe que o sistema escravagista ele foi extremamente cruel, não é? Extremamente cruel. Então imagine povos e povos completamente soberanos, riquíssimos, reis e rainhas, no estado, reduzidos a um estado de escravidão, que é um estado desumano. Acho que falta a palavra, acho que desumano é pouco para descrever o estado que eles foram reduzidos. Então, juntaram todas as suas ferramentas e tecnologias ancestrais e atuais da época, né, para formarem, criarem de fato uma ferramenta de resistência. E essa é a capoeira. Essa ferramenta de resistência. A capoeira que a gente temos hoje no século XXI, nada se parece com essa capoeira que a gente diz, porque ela não tinha estrutura. Hoje a capoeira é totalmente estruturada. Formação de bateria, número de indivíduos, como a gente compõe a roda, como a gente se porta, a hora de cantar coisas. Com certeza não era essa a capoeira, né? Mas a gente fala que ela nasce lá atrás. E aí ela vem se transformando até chegar no que estamos aqui hoje, né? A evolução da capoeira para que a gente saísse do processo penal, né, do Código Penal, e tornasse essa coisa do esporte nacional e hoje ser tão aclamada e bela, eu acredito que parte tem a ver, parte não, a maior parte, para não dizer toda, vem por parte dos movimentos dos próprios capoeiristas.
né? Os antigos capoeiras que colocaram a cara para game lá, se colocaram no jogo, alguns presos, né? Outros considerados marginal, mas para fazer a decência da capoeira. Temos dois grandes nomes nisso, já no século XX, Mestre Bimba, né? E Mestre Pastinha. Porque, queira ou não queira, a capoeira ela chega no século XX ainda como uma contravenção, como algo proibido, né? E para além de ser só proibido por lei, tinha uma questão moral na sociedade que considerava aquilo como coisas de preto. E como a coisa de preto era mal vista pela sociedade branca, porque a maior parte da sociedade ou era preta ou era nativa, essa é a grande real, nessa data que a gente está falando. Então era para uma pequena porcentagem da população branca que conseguiu criar essa moral em torno da capoeira de algo ser algo depreciativo, algo de vagabundo, de malandros, que é até um signo que a gente mantém até hoje, mas foi ressignificado, não é? A partir da década de 30 e de 40, principalmente por esforço desses mestres, de Mestre Pastinha e de Mestre Bimba, né? A capoeira Angola, ela não tinha, vou falar da capoeira Angola, ela não tinha essa estrutura como a gente tem hoje. Ela era uma cultura de rua. Se estava fazendo uma cultura de largos, se fazia nos largos, quem chegava somava, uma cultura do povo. É até hoje assim, mas com outra estrutura. E se tinha às vezes uma garrafa de cachaça ao lado, se tinha diversos instrumentos, isso ajudava a depreciação da capoeira. Mestre Pastinha é um que ele vem e fala isso, né? Ele cria carteirinha de capoeira, associação, uma escola de capoeira, ele cria o uniforme de capoeira para parecer mais ou menos com os times de futebol que eram super respeitados e são até hoje. Ele proíbe a garrafa de cachaça, ele pede para o capoeirista não ir mais levar aquele símbolo de garrafa de cachaça, ele pede para o capoeirista não levar mais sua navalha para a roda de capoeira, né? Para que ela fosse começada a ser vista, nas palavras dele, como uma coisa decente, de pessoas decentes. Não que as outras não fossem, mas para aquela sociedade, naquele momento, era importante que tivesse isso. Então, pela luta desses mestres, e diga-se de passagem, ambos não morreram à míngua. Essa é a verdade. A gente não gosta de falar isso, mas todo mundo sabe disso, né? Mestre Bimba vem morrer aqui em Goiânia, longe de seus alunos, do seu discípulo, de sua família. Mestre Pastinha morre num asilo, né? Numa casa de repouso, sozinho, já cego, né? Sem quase ter recursos, sabe? Então tem imagens dele bem velhinho antes de morrer, que são de cortar o coração, né? Então você vê que eles mesmos não colheram frutos financeiros disso. Eles colheram o fruto do reconhecimento. De fato, tem um nome gravado na história. Mas com certeza a desmarginalização da capoeira foi por conta dos mestres e capoeiristas envolvidas com esse movimento, né? Até chegar nos tempos de hoje, que é isso. Tem um toque de capoeira. Acredito que na capoeira regional também se faça, a gente faz, mas só mais como modelo de apresentação, que chama cavalaria. Ele era tocado na antiga quando? Quando a cavalaria de polícia estava chegando, para avisar e alertar, ou dar no pé, ou se preparar para o embate. Hoje, quando a polícia chega, a gente nem se espanta, eles descem para olhar e bater palma, cantar, às vezes até para jogar. Olha... Mestre Pastinha, Mestre Bimba, deu certo. Esse quilombo é meu, esse quilombo é nosso. Vicente Ferreira Pastinha, Mestre Pastinha, né? Ele é considerado um grande baluarte, não por ser o primeiro. Na verdade, vieram alguns antes dele, alguns contemporâneos seus também. Mas a ele que aprende direto com um africano, Benedito, né? Ele diz isso, ele deixa isso registrado, isso é muito bonito, a gente consegue ter acesso a isso. Ele era um filósofo da capoeira, né? Ele tinha um poder também de articulação muito grande, um diplomata, ele dialogava, ele transitava com os demais mestres também. Então foi entregue a ele, na verdade, ele tem isso, a gente consegue ver, isso está registrado em filmes, em falas dele. Mestre Pastinha vem falecer em 81, então a gente tem várias imagens dele, a gente consegue ter isso. E ele mesmo fala que foi entregue a ele o comando da capoeira
por um guarda civil chamado Amorzinho, que era ele que comandava a capoeira na época. Ele vendo a articulação de Mestre Pastinha, o caminho que ele tinha, ele conseguia caminhar bem, né, pelos grupos, conversar bem com todo mundo, não só dos capoeiristas, quanto a classe artística, né? Mestre Pastinha foi amigo de Jorge Amado, Caribé, Aberrê. Aberrê é um nome de outro mestre. Eu queria falar, ele foi amigo de Jorge Amado, Caribé e Pierre Verger. Ele conhecia essa nata da cultura também. Então ele tinha um ótimo trânsito, ele tinha uma ótima conversa, mas Pastinha escreveu um livro, né, idealizando a capoeira. Esse livro é até hoje para a gente referência, não só filosófica, quanto de movimentos de capoeira, sabe? Ele desenhou capoeira, ele pintou quadros de capoeira. Então, de fato, o Mestre Pastinha, ele era um capoeirista, ele tinha uma visão mais ampla da capoeira. Mestre Pastinha, ele não fundou a capoeira Angola. A capoeira, pra gente, é o que a gente fala, ela nasce com o primeiro escravizado chegado aqui, né? Com essa ânsia de liberdade, por liberdade. Então a gente não pode dizer que ele é o criador. Mas, de fato, ele deu um caráter de estrutura, ele ajudou a organizar algo para que seja reconhecido melhor. Então, de fato, ele é uma das pessoas-chave para a descriminalização, a desmarginalização da capoeira. Né? A capoeira ela só sai do Código Penal da década de 30, que coincide mais ou menos com a criação da luta regional baiana, que é a criação de Mestre Bimba, que posteriormente vira capoeira regional. Tanto é que no começo da década de 30, fazer a luta regional baiana podia, capoeira ainda era proibida. Né? Ela só sai do Código Penal em 37. Então, ele não diria que Mestre Pastinha é o criador, mas sim o organizador da capoeira. Né? Ele seria esse organizador, né? E uma peça-chave para a gente. Né? Ele também tem uma filosofia, porque a capoeira Angola, tem, como eu disse, tem outros mestres contemporâneos deles, e isso traz linhagens. Um exemplo da linhagem é essa. Mestre Pastinha aprende com o africano Benedito. Mestre Pastinha, por sua vez, ensina Mestre João Grande, que ensina Mestre Moraes, que ensina a mestra Janja, Paulinho e Poloca, que ensina meu mestre Peter, que chega até mim. A gente se diz uma escola pastiniana, por isso a gente veste preto e amarelo. Foi Mestre Pastinha que introduziu o preto e amarelo na escola, na capoeira. Né? As escolas de capoeira têm autonomia para definir suas cores. Mas ele que introduz isso, então ele traz um caráter organizacional para a capoeira. Mesmo não sendo igual ao que nós temos hoje, ela veio evoluindo, mas ele tem essa mola propulsora, de fato, para a gente. Por isso tão aclamado, né, por a gente, assim, lembrado até hoje. O termo Capoeira Angola é anterior ao nome do Centro Esportivo de Capoeira Angola, que é o SECA. É anterior. O SECA não foi fundado somente por Mestre Pastinha, ele foi fundado por diversos outros mestres capoeiristas na época que se juntaram e fundaram o SECA. Ele era um nome que de repente tinha maior potência, de maior renome, né? Mas foi fundado por outros mestres, foi um coletivo de mestres. Capoeira a gente não faz sozinho, e essa é a maior prova que o Mestre Pastinha ele não fazia as coisas sozinho. Ele estava de fato junto com a comunidade angoleira, com a comunidade de capoeiristas. É importante a gente entender que a capoeira, antes dela chamar capoeira de Angola, ela já era chamada jogo de Angola. Por quê? Porque aquela expressão artística já era reconhecida por ser praticada por negros africanos e muitos deles da nação Angola. Os bantus estão abaixo do deserto, né? Toda a região centro-sul, ali do centro para baixo, é banto, né? Desde ali do povo de Angola, Moçambique, África do Sul, vários ali são considerados bantus. Eu não sei te precisar quais todos, mas para baixo ali do deserto, diversos países são de cultura banto. A capoeira Angola, a gente faz questão de manter o nome Angola para se fazer referência à África, e como anteriormente, antes mesmo de ser chamado de capoeira, por alguns já era chamado de jogo de Angola. E sim por ser associado a esse povo específico. Há vários negros escravizados
que vieram de África, e lógico que eles recebiam o nome de seu porto, mais do que de verdade de sua origem, né? E alguns chegavam de Luanda, que vem de Angola, e por isso chamavam os Angolas, e de uma maneira às vezes pejorativa, tinha generalista chamar todos de Angola, ou de Nagô, né? Como o próprio mestre João Grande diz, quando ele chegou numa roda de capoeira, avistou a roda de capoeira e perguntou pro lado, o que é aquilo ali? Aí disse que o cara do lado falou para ele, é dança de nego Nagô, né? Uma maneira de se entender que de fato era uma dança, uma expressão africana de ser. E a gente sabe hoje, por uma pesquisa também de mestre Cobrinha, que foi estudar a origem, ir atrás do engolo, que é uma das possíveis origens da capoeira, que é uma cultura tradicional de Angola, né, um rito de passagem, coisa e tal de Angola, e ele achou, tem um filme, ele fez um documentário muito bonito que chama Jogo de Corpo, que ele consegue explicar bem disso. E aí, a similaridade que a gente acha da capoeira com o jogo engolo está mais na questão conceitual do que realmente na questão de movimentos, né? Do fingir que vai e não vai, da malícia, né? Do olhar para lá e dar daqui. Esses signos eles estão bem vivos no engolo. Quando ele traz de lá filmado para a gente consegue perceber esses signos. Então, de fato, a gente consegue achar uma similaridade no engolo com a capoeira de Angola, principalmente nessa coisa que diz da negaça, nessa coisa dissimulada de ser que a capoeira Angola carrega muito, né? Então, há de fato o pezinho lá e aqui. É o que eu te disse, a gente não nega nenhum dos nossos laços com a África. Tudo dentro da capoeira, eu acredito que nada é criação de uma única pessoa. Não fazemos nada sozinho, fazemos tudo coletivamente. Eu acredito que Mestre Pastinha ele foi realmente esse escolhido para ser esse símbolo e carregar essa bandeira. Mas todo o fruto do seu trabalho, com certeza, é fruto de um trabalho coletivo, né? Então, a gente entende isso, e isso é a grande lição que ele deixa para a gente, o grande legado, né? Que temos que trabalhar junto para que a cultura se mantenha viva e para que ela seja dinâmica e grandiosa. Quando ela se tornar trabalho provavelmente de um único homem ou de uma única pessoa, né? Ela vai se tornar pequena e possivelmente pode se acabar. Agora, algo que ele foi muito responsável e sim bateu muito na tecla quanto filosofia e pedagogia de ensino, foi a não violência, né? Ele falava muito nisso, né? Que a capoeira ela se dava a partir do coração da pessoa. Se o coração está pesado, o pé também pesa, né? Se o coração está leve, o jogo também vai mais em vadiação, em leveza, e da importância disso, né? De a gente não destruir aquele camarada que está na nossa frente. Porque mesmo que o jogo seja isso, lembra? Ânsia de liberdade por parte do escravizado, mas quem está na minha frente não é mais o capitão do mato, não é mais o senhor de engenho, né? Quem está na minha frente é meu camarada. A gente fica rememorando esses tempos de luta quanto lembrança, para que isso se torne algo mais forte, né? Então essa acho que é a grande lição de Mestre Pastinha, de fazer uma capoeira amorosa, uma capoeira onde agregue, onde a gente faça amigos e companheiros a partir de uma rasteira e não inimigos. Eu particularmente eu acho que a capoeira ela não é só um movimento rural. Eu acredito também que ela seja um movimento urbano, né? É lógico que ela nasce ali nas senzalas porque foram onde colocar, jogar os nossos irmãos escravizados, né? E dali eles começaram a fomentar e bolar suas estratégias de fuga e de resistência. Então, por isso que acho que a gente fala muito da senzala quanto lugar de nascença de capoeira, mas a gente sabe que ela se organiza também quanto movimento e cultura de rua nos centros urbanos, né? Então, já assim, eu acredito que essa coisa que se tinha dos centros urbanos, de roda, já após a abolição, nesse tempo onde nasce o termo vadiação, que sim, essa capoeira é mais parecida com a capoeira que a gente pratica hoje. Se estar em roda, de se cativar o público, né, de tentar se tirar o sustento dessa roda, fazer da sua arte um ganha-pão, né? Isso também, aí sim eu acredito que de lá a aqui não se mudou muita coisa. Mas se falar que dessa capoeira da senzala até agora é a mesma capoeira, não. Eu acho que
o sentimento que a gente carrega é, sim, esse sentimento de rebelião, né? Esse sentimento de libertação. Mas esse sentimento, sim. Lógico que se muda, tem os moldes, a escravidão ela se dá em outras formas, né? Hoje a gente vê nosso povo preto nas periferias, nas ruas, ganhando os piores salários, ocupando os piores lugares. Isso também é um sistema de escravização, não é? De submissão. Então ela continua, a nossa luta por liberdade é outra, é por emancipação do nosso povo. Então acho que a luta continua a mesma, só adaptada para os tempos de hoje. E também aconteceu com a estética da capoeira também, ela vem se adaptando para os moldes de hoje. A capoeira Angola, acho que as principais diferenças entre a capoeira regional são as suas escolhas, na verdade. Que escolhas, que caminhos a gente escolheu trilhar, né? Nós fazemos questão ainda da capoeira Angola de se manter vinculado à cultura de matriz africana. O exemplo está nas músicas, quando a gente canta, a gente fala de orixá, a gente fala de inquice, que está ligado à religiosidade de matriz africana, né? A gente se não bate palma, por exemplo, que é outra coisa bem diferente das rodas de capoeira regional. Não é todo mundo. Há alguns grupos de capoeira Angola que batem palma. O finado mestre Nanias gostava de palma, mas acaba sendo uma exceção, no modo geral não tem. Nosso sistema de hierarquia, né, ele não é possível se reconhecer com alguma graduação que a gente carregue com a gente, qual é o exemplo da corda da capoeira regional. A graduação, o reconhecimento, ele é a partir da convivência, né? Então a gente tem que ir convivendo junto, dia a dia, para saber quem é mestre, quem é contramestre, quem é aluno. A comunidade, ela se reconhece. Então isso faz que o processo também se torne mais lento. E tudo bem pra gente não tem pressa. Na real, a gente acredita que devagar também é pressa, né? Então as escolhas fazem que todas as coisas mudem e sejam de certa maneira diferentes. Mas não é porque a gente somos diferentes, é só porque as nossas escolhas foram outras, entende? Continuamos sendo capoeiras, mesmo fazendo outras escolhas e caminhando por outros caminhos. Vadiação. É difícil explicar esse contexto como é difícil explicar mandinga, né? A gente não consegue, quando até consegue a gente não fala muito. Mas a vadiação, ela está mais ligada ao jeito de a gente fazer o jogo. Que nem sempre ele tem que ser tão belicoso, marcial. Para nós da capoeira Angola, nem sempre ele tem que ser assim. Às vezes, onde eu sou mais manhoso, balançando, integrando, trazendo aquele outro camarada para jogar e conversar comigo, aquela outra camarada para criar uma narrativa onde os dois corpos quase viram um só, né? Sem violência, mas carregando todos esses símbolos de malandragem, ainda assim com perigo, olho no olho. Isso sim poderia se dizer que é uma vadiação, que é vadiar, entende? Mas entre outras tantas coisas, mas a representação do que era considerado vadiação e pejorativamente lá atrás, né? No Código Penal não era chamado vadiação, o ato de jogar capoeira. Hoje a gente joga capoeira, é legal e a gente ainda chama de vadiação, como um ato camarada e cortês entre irmãos. Eu acho que um jogo, como eu aprendo, né, não vou falar nem como aprendi, mas como eu aprendo capoeira, eu acho que o jogo ele não deve ser nenhuma maneira feito para anular o outro, né? Na concepção filosófica, como já disse, de capoeira, se ela é uma ânsia de liberdade, eu não posso oprimir o outro, usar uma ferramenta de libertação para oprimir. Ela não faz sentido para mim, nem sequer fecha. Então, por isso que aí é onde se fortalece o conceito de vadiação, né? Eu posso sim encurralar meu camarada sem oprimi-lo. Posso sim usar a movimentação de capoeira para, às vezes, prevalecer sobre aquele momento ou sair de uma situação incômoda com sagacidade, certo? Mas em que nenhum momento eu use de fato a minha capoeira como ferramenta de opressão, seja ela física ou emocional, porque a gente é capaz de oprimir
as pessoas não só pelo movimento, né? Não só com um golpe forte, mas às vezes com uma postura muito, às vezes vai jogar com uma pessoa muito novata e a gente não abre um espaço para que aquela pessoa abra um diálogo com a gente. A gente entende capoeira como uma conversa. O jogo de capoeira como uma conversa. Eu preciso que aquele outro corpo pergunte para mim para eu responder e vice-versa. Eu preciso que aquele outro corpo responda a minha pergunta, né? Se é um discurso, um monólogo, blá, 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 isso já é opressivo, né? E aí o jogo já nem acontece. A maior parte das escolas hoje ela se compõe com essa bateria que vem assim, de 3 birimbaus, essa tríade que é bem comum na cultura africana, né? Que a gente tem no candomblé, rum, pilê, a gente tem na capoeira também, gunga, média e viola. Grave, o som intermediário e o som agudo, né? Respeitando essa tríade e mais um símbolo de africanidade. E aí a gente compõe depois com 2 pandeiros, um agogô, normalmente de metal, outra referência aí ao candomblé, ao ogum, mas algumas escolas fazem de castanha, porque já não fazem tanta questão dessa referência. Um agogô normalmente de bambu, de cabaça, e um atabaque, né, normalmente de couro de boi, até porque ele é cantado. Não é uma regra, é só comum se ver isso. E aí a gente temos a bateria de capoeira Angola, diferente da charanga da criação de Mestre Bimba, que era um birimbau e 2 pandeiros, né? E hoje em dia vários grupos também de capoeira regional adotaram essa quantidade de instrumentos. É bem comum isso hoje, né? E já os movimentos da capoeira, cada grupo ele tem autonomia para meio que trazer sua nomenclatura. Apesar de a gente ter vários nomes comuns que permeiam diversos grupos, né? O martelo, o rabo de arraia, o aú, a armada, né? A bananeira ou parada de mão, sapinho, né? Todos esses aí você vai ver que em diversos grupos eles vão carregar esses nomes ou nomes parecidos, mesmo que o movimento seja outro. É interessante isso. Como às vezes tem outro movimento, mas carrega um nome. Você vai ver às vezes um aqui a gente chama de bênção, em outro lugar vai chamar de chapa de frente, sabe? Mas eles carregam o mesmo nome, ou às vezes tem o mesmo nome e o movimento é outro. Não tem uma hegemonia sobre isso. E isso que é lindo na capoeira, a dinâmica e a autonomia de cada coletivo, e mesmo assim a gente consegue se encontrar. Eu queria agradecer aos mestres, às mestras de capoeira que vieram antes e os que virão depois, né? São peças fundamentais para a manutenção da capoeira. Sem vocês, a gente não estaria praticando capoeira. Valeu! Angola! São Bento Pequeno.
fogo de dentro. Santa Maria!
Bom, esse foi o toque de cavalaria, um toque tocado ainda na época que a capoeira era uma contraversão. Era um toque de aviso, né? Quando os capoeiras avistavam a cavalaria, que era a polícia montada, que vinha chegando, eles já tocavam esse toque, né? Para alertar os demais capoeiras de que a polícia estava chegando para acabar com a roda. Aí eles tomavam a decisão se eles se juntavam e davam no pé ou se eles se juntavam e resistiam, né? Esse aí é o toque de cavalaria. Nós fizemos também aqui o toque de Angola, que é o toque tradicional que nós usamos para tocar na roda de capoeira. Tocamos também São Bento Pequeno, que é um toque complementar, tocado pelo médio, na nossa escola. Tocamos São Bento Grande, que é um toque tocado pelos mestres mais velhos. Alguns mestres mais velhos tocam ele no gunga, comandando a roda. E tocamos também Santa Maria, que é um toque também às vezes conhecido como Panha Laranja no Chão Tico-Tico.